A graça e a paz de Cristo, amém? Uma noite gostosa, né? Deu aquela chuvinha no final da tarde, refrescou. E nos traz um clima mais gostoso para estarmos aqui esta noite. Eu convido os irmãos a lerem comigo na carta de Efésios, no capítulo 1, do verso 1 ao verso de número 3. Efésios, capítulo 1, do 1 ao 3. E nós teremos como o título ou o tema dessa noite uma pergunta: com que olhos você está olhando para a igreja de Cristo? Com que olhos você está olhando para a igreja de Cristo? E o texto diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Até aqui. Quando nós pensamos sobre a Igreja de Jesus Cristo em nossos dias, nós podemos tomar dois caminhos principais para nós termos a compreensão. Um primeiro caminho, por meio dos acontecimentos que chegam a nós todos os dias, sobre homens que usam a igreja para tirar vantagem, para explorarem as pessoas em suas dificuldades, em seus desesperos e em suas misérias. E ainda por pessoas que chegam até nós se dizendo decepcionadas com a forma com que os líderes dessas igrejas as têm conduzidos, e pela forma com que os cristãos dessas igrejas estão dando o testemunho de sua fé, por não estarem interessadas verdadeiramente no Deus das Escrituras, não no verdadeiro Evangelho, mas naquilo que elas podem obter por confessarem essa fé, naquilo que elas podem ter de vantagem por terem fé nesse Deus. Ou um segundo caminho, que nós podemos conhecer essa igreja através de líderes que se esmeram em serem fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo em seus púlpitos e através de cristãos que dão o verdadeiro testemunho e que se interessam pelas Escrituras e ainda por aquilo que a própria Bíblia diz ser a igreja de Jesus Cristo. Quando Paulo escreve esta carta, se ele tivesse interessado na igreja de Cristo e em Deus, apenas por seus benefícios e vantagens, talvez ele seria o homem mais infeliz desse mundo, porque Paulo estava na sua primeira prisão na cidade de Roma. E como outras cartas de Paulo, como todas as suas cartas, apesar de ser endereçada à igreja de Éfeso, ela tem muito a nos falar e é diretamente endereçada para nós também, porque esta carta, ela compartilha uma visão exaltada da pessoa de Cristo e de sua igreja. E por isso, a carta aos Efésios, ela é considerada a rainha das cartas paulinas, ou a mais bela de suas cartas. E nessa carta, nós vamos descobrir de forma particular a nossa identidade como corpo de Cristo. E Cristo sendo o cabeça da igreja. E como um templo que está sendo edificado pelo Espírito Santo e como família de Deus. E aqui parecemos ver ainda as maravilhas da obra da graça de Deus, quando esse Deus ele toma pecadores para si,
os salva e os une a Cristo. Esse Cristo sendo o líder. E então ele cria a partir da matéria-prima. Essa matéria-prima que sou eu, que é cada um que está aqui, um novo homem. Um novo homem que não apenas serve alegremente a Deus, mas experimenta uma transformação crescente, como Paulo vai dizer mais à frente na sua carta. Homens que se tornam perfeitos à medida da estatura de Cristo. Do princípio ao fim, então, da carta aos Efésios, nós vamos ver que Paulo exalta Cristo, pois é o papel cósmico de Cristo, o papel de Cristo no tempo. Através desse papel, ele desempenha a redenção da humanidade e os seus objetivos que estão sendo cumpridos pelo seu corpo, que é a igreja aqui na terra, da qual eu e vocês somos parte integrantes. E a cidade de Éfeso, a qual a igreja dos Efésios estava situada. A cidade de Éfeso, ela era a principal cidade da Ásia Menor. Hoje, como nós conhecemos como a Turquia. A cidade de Éfeso era a principal cidade, a capital da Ásia Menor, e a sua população, ela era mais ou menos de 300 mil habitantes. E ela possuía o principal porto da região. Então, portanto, a cidade de Éfeso, ela tinha um alto giro comercial. E por onde passavam pessoas de todos os tipos, de muitas religiões, de várias línguas, de várias naturalidades e de diferentes pensamentos. E tudo isso colaborava para uma grande degradação moral da sociedade, como nós sabemos que acontece em nossos dias. E a cidade de Éfeso ainda, ela era o centro do culto à deusa Diana, conhecida como a deusa da fertilidade. E o templo da cidade de Éfeso, o templo de Diana, ele era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo e constituía o principal motivo de orgulho para os habitantes da cidade de Éfeso. Segundo as tradições, esse templo levou cerca de 220 anos para ser construído. E havia um ditado que dizia que o sol nada mais via de belo em seu trajeto do que o templo de Diana. Então, nesse templo, meus irmãos, estátuas da deusa Diana eram comercializadas. Muitas pessoas da cidade de Éfeso sobreviviam desse trabalho. E que por causa do templo, a cidade era um grande atrativo para turistas. E historiadores dizem que no templo de Diana poderiam haver cerca de 6.000 prostitutas cultuais, prontas para prestarem serviços a todos os comerciantes ali da cidade, a todos os turistas que vinham até ao templo e até mesmo aos moradores, aos habitantes da cidade de Éfeso. No verso 1, a gente vai ver que Paulo, escrevendo para os Efésios, ele mostra primeiramente a sua autoridade apostólica. Ele vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus. Isso se torna muito importante diante da diversidade de ensinos que circulavam em Éfeso. Então, essa apostolidade apresentada por Paulo era para que a igreja não tenha medo em absorver todo o ensino que Paulo estava transmitindo para eles através dessa carta, em meio a todos os ensinos que já eram pregados na cidade
de Éfeso. Então, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. Paulo, ele possuía total consciência para se denominar um apóstolo de Cristo. Pois quem estava falando aos cristãos de Éfeso era um homem conhecido antes por ser irrepreensível quanto à lei judaica e foi um dos maiores perseguidores da igreja de Jesus Cristo. Mas um episódio mudou todo o sentido de sua vida. Quando Paulo estava andando pela estrada de Damasco, indo até a cidade de Damasco, com a pretensão de encontrar os cristãos que ali estavam e os prenderem, quando ele estava se aproximando, Paulo é subitamente envolvido por uma luz. E dessa luz, que o deixa cego, vem uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então Paulo, assustado, ele pergunta: quem é que fala? E ele ouve a resposta, então, que mudaria todo o sentido de sua vida. Essa voz diz: sou Jesus a quem tu persegues. Orientado por Cristo, então, Paulo vai até uma casa na cidade de Damasco e recebe a visita de um discípulo chamado Ananias. Ananias vai até Paulo, coloca sobre ele as suas mãos, tudo isso narrado em Atos 9. Ananias, então, coloca sobre Paulo as suas mãos e ora para ele, para que ele possa recuperar a sua visão e para que agora também ele entenda que ele é alguém enviado por Cristo para levar o seu evangelho a todos os homens. E também porque a partir desse momento ele vai sofrer pelo nome de Jesus. Então, primeiro, Paulo ele tinha certeza de sua autoridade apostólica, porque ele carregava em seu corpo as marcas de Cristo, como ele vai dizer em uma de suas cartas. E um dos sinais que acompanhavam os apóstolos de Cristo era o sofrimento, a perseguição e a pobreza. A pobreza acompanhava esses apóstolos para que eles, levando a mensagem do evangelho a todos os homens, esses homens ficassem ricos por essa mensagem. E Paulo não era um apóstolo por decisão própria. O próprio Cristo é quem o comissionou, o enviou. Não foi uma decisão voluntária da parte de Cristo. Mas Paulo, sendo um assaltante da vida dos cristãos, ele teve a sua vida repentinamente assaltada por Cristo, a quem, em outras cartas, Paulo vai se denominar depois de apóstolo, servo, escravo e o pior dos pecadores. E nisso tudo a gente vai vendo uma vida crescente na vida de Paulo, e cada vez que ele se aproxima mais de Cristo, ele vê aquilo que ele realmente é. E ele diz então: aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. Nos dias do Antigo Testamento, o tabernáculo, o templo, o sábado e o próprio povo de Israel, eles eram considerados separados, consagrados para Deus e pelo próprio Deus, para o cultuarem e adorarem a esse Deus. No Novo Testamento, o sentido de santos, ele também remete como que alguém que é separado por Deus, pelo próprio Deus, e que está em Jesus Cristo. E uma vez tendo essa posição perante Deus, e se foi Cristo quem te santificou, você sempre será santo, separado por Deus. Eu lembro de uma vez que eu li sobre uma entrevista que foi feita ao doutor e pastor Russell Shedd. Dirigiram uma pergunta para ele
perguntando se um cristão poderia perder a sua salvação. E então, ele responde, depende. Se foi Cristo, quem te salvou, você nunca perderá a sua salvação. Então, se foi Cristo quem nos salvou, se foi Deus quem nos separou, nós nunca vamos deixar de ser santos para esse Deus. E assim como esses cidadãos de Éfeso eram separados de uma sociedade corrompida pelo pecado para a salvação em Cristo, eles pertenciam a uma pátria superior. Ao mesmo tempo que eram cidadãos de Éfeso, eles eram também cidadãos do céu, cidadãos de uma pátria superior, assim como eu, assim como cada um aqui que está em Cristo Jesus, né? Moradores de Cascavel, que pertencem à Igreja Evangélica Livre Esperança de Cascavel, mas que ao mesmo tempo pertencem à pátria celestial, uma pátria muito superior que esta. Então, quando Paulo chama esses irmãos da igreja de Éfeso de santo, ele sabe muito bem o que ele está querendo dizer. Imaginem só, um homem casado da cidade de Éfeso, um pai de família que chega para sua esposa e diz que vai cultuar no templo de Diana, como acontecia. E lembrando que lá nesse templo haviam mais de 6.000 prostitutas cultuais. Imaginem o que este marido iria fazer no templo. As prostitutas em Éfeso, essas prostitutas cultuais, elas possuíam mais valor do que a família desses homens, do que as mulheres desse homem. E é por isso também que Paulo, mais à frente em sua carta, ele vai dizer: maridos, amem as vossas mulheres, assim como Cristo amou a igreja. Um amor sacrificial, um amor de doação total a essas mulheres. Então, a imoralidade sexual, a sensualidade, o culto ao corpo era algo que se aprendia desde cedo na cidade de Éfeso, e o que não é diferente em nossos dias. Olha só, estatisticamente, o Brasil hoje é o primeiro colocado na exploração sexual da América Latina e um dos primeiros países do mundo. Adolescentes, jovens, pais e mães, prestem atenção, 70% de todo o conteúdo hoje que gira na internet, 70% é conteúdo pornográfico. E quando nós falamos em conteúdo pornográfico, nós não estamos falando em fotos de mulheres sensuais, em fotos de mulheres nuas, em frases com duplo sentido, não. É um conteúdo explícito. E homens têm destruído seus casamentos por causa desse conteúdo. Jovens adolescentes têm perdido totalmente o seu relacionamento com Deus, ou se afastado totalmente do relacionamento com a igreja por causa da pornografia. Pastores têm terminado acabado com os seus ministérios por causa da pornografia. Então nós vemos que o culto ao corpo e ao sexo em nossa sociedade é tão forte como era no tempo que Paulo escreveu essa carta aos Efésios. E ainda mais, o conteúdo das músicas que nós ouvimos hoje, que é tocado nos rádios, é de um alto teor e de um alto apelo sexual, e de todos os tipos. Que se nós fôssemos detalhar aqui, relatar, faltaria-nos tempo para dizer tudo aquilo que as músicas falam. E os nossos jovens, adolescentes e adultos estão ouvindo. As meninas estão cada vez mais sendo incentivadas a usarem menos roupas, que é uma forma dita pela sociedade de valorizar o seu corpo. Irônico, né? Uma inversão total de valores. Mas, meninas, não se preocupem em mostrarem os seus corpos. Sabe? Isso é para os seus maridos.
se preocupem em mostrarem para uma sociedade, se preocupem em mostrarem para os homens o caráter de vocês, pois é disso que a nossa sociedade está cada vez mais necessitada. Então, uma vez separados, a evidência de que tanto esses santos em Éfeso, assim como nós, uma evidência da nossa santidade, ao mesmo tempo em que esta palavra nos traz privilégios por estarmos unidos a Cristo, pertencemos a essa pátria superior, temos a certeza de nossa salvação, ela também nos traz muitas responsabilidades, porque Deus, Ele separa um povo para ser luz em meio às trevas, separa um povo para viver, para serem fiéis em meio a uma sociedade totalmente infiel e que se rebelou contra si e que se rebelou contra a sua santidade. Então, como Paulo diz mais à frente desta mesma carta, e eu quero acrescentar mais algumas coisas, Paulo, ele diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que usava sua boca para palavrões, agora usa para bendizer a Deus, abençoar o seu próximo e, como nos ensinou Cristo, a orar pelos seus inimigos. Aquele que antes se ocupava na adoração a deuses falsos, agora passa a adorar o único Deus. Aquele que antes se prostituía, agora está à espera do seu casamento, da sua esposa, do seu marido. Aquele que antes defraudava o governo, sonegava impostos, agora passa a ser íntegro e honesto, apesar da honestidade do governo. Aquele que antes ocupava os seus olhos para invejar, agora os usa para desejar a prosperidade do próximo e enxergar na beleza da criação a pessoa de Deus. Se você é santo, antes, quando você se achava esperto demais por levar pequenas vantagens em cima dos outros, por exemplo, como enganar seus professores nas provas, mentindo o horário de chegada e saída para o seu patrão, vendendo o velho como se fosse novo, inventando mentiras, pequenas mentiras para seus pais, para seus filhos, para seus cônjuges. Tudo isso agora deve te amargurar. Tudo isso agora deve te levar a um arrependimento por entristecer o Espírito Santo de Deus e por ofender a santidade desse Deus. O cristão não é apenas aquele que acredita ou que tem fé em Cristo Jesus quando questionado, mas é aquele que tem sua vida em Cristo e que está unido a Ele, arraigado a este Cristo, que não tem como se descolar desse Cristo. E a cada dia passa a ter o caráter mais santo, mais parecido com o de Cristo, com o caráter de um filho de Deus. E esses são os santos, cheios do Espírito Santo e fiéis em Cristo Jesus. Paulo, ele continua no versículo 2, ele diz assim, graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele usa duas palavras que se completam, graça e paz, que é tanto da parte de Deus Pai, do Filho, e operada em nossos corações pelo Espírito Santo. A graça, então, ela é a causa da nossa salvação, e a paz, ela vem como o fruto da salvação. A graça, ela é a raiz, como a raiz de uma planta, e a paz, então, ela é o seu fruto. A graça como dom. É essa graça que Deus estende a cada um de nós todos os dias. Essa graça que nos tirou
nos arrebatou desse império das trevas e nos transportou para o reino de luz, para o reino do amor desse Deus. Essa graça que nos é dada como um dom, como um presente e merecido a cada um de nós. Essa graça que nos dá vida, pois como Paulo vai dizer ainda nessa carta, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos nulos em nossos pensamentos, praticando o mal, como se fosse o único caminho que nós pudéssemos tomar em nossas vidas. Mas essa graça, ela transformou os nossos corações. Essa graça, ela transformou as nossas mentes, como essas pessoas em Éfeso. Agora nós podemos olhar para a sociedade e para as práticas dessa sociedade a partir dos óculos de Deus, a partir da visão de Deus e julgarmos todas as suas práticas pecaminosas e não mais compactuarmos com essas práticas, porque se nós somos santos, nós não fazemos mais parte deste mundo. Nós podemos agora, com os nossos corações transformados, sabe, como igreja, olhar para o próximo e nos compadecermos de suas necessidades. Nos envolvemos com esse próximo de forma integral, não só matando a sua fome, mas também, e sobretudo, levando a esse próximo o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que nos traz a paz como um fruto. Assim como esses cidadãos de Éfeso, nós éramos inimigos de Deus. Estávamos em guerra contra Deus e não suportávamos de forma alguma nos aproximarmos da santidade de Deus. Porque uma vez longe de Deus, a santidade de Deus, ela nos ofende. A santidade de Deus, ela nos irrita. Mas Cristo, através da cruz, como oferta perfeita, Ele derruba essa parede da inimizade e nós, sendo ainda inimigos de Deus, Ele nos ama. Então, Cristo é o caminho que nos reconcilia com Deus. E a paz cristã é algo absolutamente independente das circunstâncias eternas. A paz é tudo o que faz com que a vida seja verdadeiramente digna de ser vivida. A pessoa, ela pode viver no meio do luxo, ela pode ter as melhores comodidades que a terra possa dar, pode possuir a melhor casa, a melhor conta bancária e, entretanto, ainda carecer de paz. E, por outro lado, a pessoa pode desfalecer na prisão, como foi o caso de todos os apóstolos, dos cristãos daquele tempo, dos cristãos do tempo de hoje, que são perseguidos, alguns mortos, outros jogados na prisão, mas, entretanto, ainda desfrutar de uma paz perfeita. E qual é a explicação para tudo isso? A explicação é que existe uma só fonte de paz real e verdadeira, que é a nossa união com Deus, que é o cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas. A paz que todos necessitam, então não é uma paz exterior, porque tudo o que é exterior é variável, ela depende de fatores do nosso dia a dia. Por exemplo, vai depender de como nós levantamos, vai depender de como está o nosso humor ao levantarmos. Se o nosso café da manhã está no ponto, ou está tão doce, ou está amargo, tem pessoas que ficam muito irritadas por causa disso. Depende de como estava o humor do seu patrão naquele dia. Se você conseguiu alcançar a meta do mês,
Se os clientes de que você estava esperando receber fizeram o pagamento, para que você também pudesse quitar com as suas dívidas. São coisas variáveis do dia a dia que nos tiram a paz facilmente. Então, a paz que nós necessitamos, a paz que cada um de nós necessita, é uma paz interior, que depende somente daquilo que Cristo já realizou na cruz. Então, seu Espírito passa a habitar em cada um de nós, nos conduzindo a uma vida de comunhão e de paz com Deus. E no verso 3, agora Paulo diz que a igreja é um povo muito abençoado. Primeiramente, porque a fonte de nossas bênçãos está em Deus, o Pai, que nos faz rico em Cristo. E Cristo é o dono do universo e nós somos os seus herdeiros. Segundo, a natureza das bênçãos do povo da igreja. Nós temos toda a sorte espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu só estou relendo o versículo 3. A esfera das bênçãos nas regiões celestiais. Paulo, então, chama a atenção aqui para a realidade quando nós estamos em Cristo. Nós já estamos como que levantados desse mundo. A vida do cristão, ela é centralizada nos céus. O seu nome está nos céus. O seu Pai está nos céus. E Paulo, ele não está se referindo, isso é algo interessante, Paulo aqui, ele não está se referindo a um céu futuro, mas a um céu que já se realizou na vida de cada cristão, que existe e que está em volta de cada um de nós. Então, ao contrário disso, das pessoas que não pertencem a Deus, que não estão em Cristo Jesus, são pessoas que se interessam, que vão a fundo por tudo aquilo que este mundo pode oferecê-las. Porque este é realmente o lugar delas e o lugar a que elas pertencem. Então, o homem ele pode vir a conquistar muitas coisas neste mundo, pode realizar vários de seus sonhos, e o que a Bíblia não é contra essas coisas. E é bom que o homem sonhe, porque isso o leva a caminhar cada vez mais. E é bom que o homem possa conquistar muito desses sonhos, porque também esse é o desejo de Deus. Mas o homem jamais poderia obter por si mesmo a bondade e a paz espiritual que somente Deus pode nos dar. Então Deus nos escolhe para dar coisas que somente Ele pode nos dar, que é a salvação, que é santidade, que é santificação, que é paz, esperança e um amor que nós podemos encontrar somente em sua pessoa. Concluindo então, irmãos, primeiro a igreja, ela é constituída de santos que habitam neste mundo, mas pertencem a uma pátria celestial superior. Segundo, ela é constituída por um povo que é alcançado pela graça e que tem paz com Deus por meio de Jesus Cristo e anda mediante o seu Espírito Santo. Em terceiro, esse mesmo povo tem seus olhos voltados aos céus, de onde recebemos as principais e mais importantes bênçãos para a nossa vida e onde se encontra toda a nossa esperança de uma vida eterna juntamente com Jesus Cristo. A igreja, ela é pura, a igreja, ela é sem mácula, sem pecado, sem defeitos. A igreja, ela é o corpo de Cristo, pois foi Cristo quem estabeleceu a igreja e ela é a noiva de Cristo. Em Mateus 16, 18, Jesus vai dizer assim: eu
edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, por mais que muitos líderes, por mais que muitos homens tentam fazer com que esta igreja tão pura passe a se parecer com uma prostituta, ela é a noiva de Cristo e está sendo preparada pelo próprio Cristo para o encontro com Ele nos ares quando Ele voltar. Então, quando nós olharmos somente com os nossos olhos carnais, nós veremos a lama do pecado que cobre todas as pessoas, as falhas, as fraquezas de nossa natureza caída, que está sempre querendo se despertar dentro de nós, nos assolar, nos rebatar para longe de Cristo, e talvez como o modo em que você muitas vezes olhamos para a igreja, seja apenas o nosso reflexo, seja tanto para o bem, ou seja para o mal. Mas se nós olharmos com olhos espirituais, os olhos que Deus nos deu, nós vamos ver uma igreja que é pura. Nós veremos o Espírito Santo de Deus agindo na vida e através da vida das pessoas. Nós vamos ver regeneração, nós vamos ver arrependimento, transformações de vida, mudanças de caráter, alegria e principalmente o amor. O amor na vida de cada um dos santos que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez, eu pergunto a vocês, com que olhos você está olhando para a igreja de Cristo? Que nós possamos refletir e nos levantar em oposição a este mundo, que muitas vezes tenta fazer da igreja de Cristo aquilo que ela não é. Amém, meus irmãos? Que Deus tenha misericórdia e nos ajude nessa tarefa. Vamos orar?